Olá, olá alunos, tudo bem? Sejam bem-vindos, alunos e público em geral, porque esse evento, nossa semana acadêmica, está sendo um sucesso aí, Semana Acadêmica de Sistemas para a Internet. Para quem não me conhece, eu sou o Kiki Irano, dando professor de vocês, professor Francisco Williams, mas ninguém me conhece assim mesmo, fica Kiko Irano mesmo. Hoje, apresentar a vocês um tema que está super em alta nesse momento aqui, onde a gente tem que tomar muito cuidado com informações novas. Nós da informática que nem sempre ficamos tão ligados à área de segurança, à área de preocupação com os dados, à área de direito e legislação, porque somos os eternos meninos da informática, precisamos melhorar bastante o nosso conhecimento em cibersegurança, na Lei Geral de Proteção de Dados, e nada melhor do que isso, de trazer um especialista aqui para a gente. E falando em especialista, eu tenho orgulho de apresentar ele para vocês. Falando o currículo dele, vocês vão entender por que esse orgulho todo do Cleobert Santos. Cleobert Santos, que ele é um Data Protection Officer. Olha, depois ele explica o que significa isso aí, que até de inglês também ele manda bem pra caramba. Ele é mestre com louvor na Universidade Federal do Tocantins em modelagem de dados. Atualmente está doutorando modelagem de dados lá na UFT. É pós-graduado em computação forense e perícia digital pelo IPOG e é pós-graduado também em ciências penais na Universidade Cândido Mendes. Graduado em direito na UFT e aluno da nossa segunda turma de Sistemas para a Internet, tecnólogo em Sistemas para a Internet, daqui do Campus Palmas do IFTO. Cleobert Santos, um orgulho poder te apresentar hoje aqui, orgulho mesmo. Chega a dar um arrepio aqui, ver um sucesso, um caso de sucesso de um aluno nosso que nós transformamos. Eu não diria que foi a gente, né? Porque você já era um cara muito acima da média o tempo todo. Seja bem-vindo, meu amigo Cleobert Santos, para essa palestra que eu tenho certeza que vai ser uma das melhores da semana. Conseguem me ouvir, professor? Bom dia. Tá tudo ok com o áudio? Alguém consegue me confirmar se conseguem me ouvir? Beleza. Tranquilo. Então, bom dia a todos e todas. É uma honra enorme participar de mais um evento aqui na casa, onde, como o professor Kiko falou, eu iniciei minha graduação e finalizei em computação. E venho trabalhando aí já há alguns anos, como ele também disse, transitando, né, entre o direito e a computação, principalmente o direito digital e também a perícia computacional. Tenho feito alguns trabalhos nesse sentido. E na justiça, atualmente, estou em projetos relacionados à LGPD. Então, sem maiores delongas, pessoal, vou compartilhar aqui a minha tela. Deixa eu só abrir aqui. Só um instante. Vou compartilhar minha tela aqui. São poucos slides. Eu pretendo trazer aqui algumas dicas para vocês a respeito tanto da Lei Geral de Proteção de Dados quanto da própria segurança da informação. Eu vou tentar não ser muito apressado, mas também nem tampouco muito profundo. Para início, eu deixo aqui meus parabéns a todos nós, profissionais da tecnologia da informação, uma área que eu sempre falo que eu sou casado com a computação e traio a computação com o direito, né? Mas eu acredito que eu nunca vá deixar de pesquisar a área da computação, principalmente as áreas que eu mais gosto, que são a segurança e a perícia, né? São áreas que não que sejam mais importantes que as outras, né? Mas são áreas que realmente me apetecem estudar, me apetecem trabalhar, são áreas que eu sou realmente apaixonado dentro da academia e fora dela também. E para início de conversa, a gente já sabe coisas que vou chover no molhado apenas como introdução aqui da fala. A gente teve aí um avanço exponencial do uso da tecnologia durante a pandemia, infraestruturas que, com certeza, ainda não existiam, foram criadas exatamente para permitir
o acesso remoto, o home office, esse mundaréu de lives, de encontros digitais que a gente já está, com certeza, saturados de participar, no bom sentido, né? Claro que isso há algumas décadas seria impossível, mas a gente conseguiu minimizar danos da pandemia nesse sentido, usando a tecnologia, mas é evidentemente que a tecnologia sendo utilizada ainda mais, nós temos aí riscos, nós temos aí questões relacionadas não somente à área da computação, em termos de cibersegurança, em termos de segurança da informação, mas também questões jurídicas, as quais eu vou falar aqui, mas, claro, evitando juridiquês, a questão toda aqui é mais para fazer um repasse para vocês da importância desses tópicos que estão no título da minha palestra. Mas, para fechar esse slide, que eu não pretendo me deter tanto em nenhum deles, é deixar essa dica a respeito da alavancagem da tecnologia, trazendo problemas também, né? A gente tem hoje, por exemplo, uso de inteligência artificial para a criação de deepfakes, né? A gente teve recentemente um caso onde, nos Emirados Árabes, um gerente de banco, ele recebeu ligações de um conhecido, de um parceiro de negócios, e ele transferiu alguns milhões de dólares para esse parceiro, e depois descobriu-se que aquilo era uma fraude, que a voz que ele ouviu pelo telefone, ela foi criada por inteligência artificial, ou seja, a gente já tem esse tipo de tecnologia aprendendo como é que nós falamos, aprendendo como é que nós gesticulamos, com sotaques, com gírias e etc. E isso é um grande desafio, não somente em termos de criminalidade digital, em termos de criminologia, né, que é a área que estuda os crimes, mas também justamente na esfera do direito digital, né? A gente tem o direito digital eleitoral, e isso cabe a todos nós sabermos que isso também é pesquisado, que isso é uma grande preocupação. Temos eleições próximas, por exemplo, onde o uso desse tipo de tecnologia pode vir a lesar o próprio processo eleitoral. Nós sabemos que as últimas eleições no Brasil e também nos Estados Unidos e em outras partes do mundo, elas foram permeadas por notícias falsas, a gente sabe disso, e aqui eu não estou defendendo lado A e lado B, ou esquerda, direita, para cima e para baixo, aqui estou falando apenas como um pesquisador desses tópicos, né? Que é uma grande preocupação nossa, independentemente de qual grupo, de qual ideologia se utilize desse tipo de coisa. Imagine você o estrago que pode acontecer se, sei lá, próximo das eleições, alguém cria uma deepfake de uma autoridade, de um juiz ou de uma juíza, onde aquela autoridade apareça dizendo que o candidato XYZ foi impedido, liminarmente, por exemplo, de participar da eleição, né? Então, esses danos, com certeza, podem ser irreversíveis. Pode ser que não haja tempo da própria justiça se manifestar contra uma coisa dessas. Isso para não falar dos golpes, para não falar dos ataques perpetrados contra nossas crianças, contra nossos adolescentes, contra idosos também, que são vitimados aí, vez ou outra, pela internet. E esse slide aqui, que talvez muitos de vocês já até conheçam, é apenas para fazer o meio-campo entre a introdução e os próximos tópicos, que são os que de fato interessam a palestra. A gente tem aí as várias indústrias, né? A literatura divide em indústria 1.0 o período do nascimento dos motores a combustão, né? Foi uma grande modificação, talvez a maior modificação pós a invenção da escrita, que foi pós a descoberta do fogo, por exemplo. Aí a gente vai aí para 1870, onde a gente tem a energia elétrica, né? A gente tem lá Nikola Tesla e outros cientistas trabalhando em cima dessas questões de eletricidade, e elas deram ensejo exatamente aos taylorismos, aos fordismos da vida, ou seja, a produção em escala, a produção automatizada, e a gente, com isso, até criou-se processos corporativos, né? Hoje em dia,
As empresas têm investido muito em processos corporativos, e aqui eu falo em BPM, Business Process Management, gerenciamento baseado em processos de negócio, é uma área que eu cito aí para que vocês deem uma lida. Inclusive, a própria LGPD, ela carece de profissionais nesse sentido, onde você faz o mapeamento do que acontece dentro das empresas, e a partir desses mapeamentos você sempre otimiza os passos que são necessários para cada processo corporativo. E, claro, muitos desses processos lidam com dados pessoais, que é o que eu vou falar daqui a pouco, sobre a própria LGPD. Aí tem aqui a indústria 3.0, que é a que a gente vive hoje, né? Com robótica, com computadores, internet e eletrônicos. E se vocês não sabem, e talvez nunca tenham tido alguma palestra com um ciborgue, né, um Cybernetic Organism, que é diferente de um robô, é diferente de um androide. Ciborgue é todo o corpo biológico que tem alguma parte eletrônica. Aí o professor tem um chip na mão direita, eu implantei há algum tempo. Claro, eu posso remover o chip quando eu bem quiser. E muitos me perguntam qual a utilidade. Eu posso configurá-lo, como já configurei, para pagar contas bancárias, para pagar compras, né? Onde eu faço ali o cadastro do meu cartão de crédito e uso a minha mão nessas máquinas de aproximação. Eu posso guardar senhas, posso guardar arquivos, inclusive criptografados, se for o caso, tem uma série de utilidades. E eu também posso remover o chip aí quando eu bem quiser, né? Quem quiser pesquisar na internet e no YouTube, inclusive tem o vídeo lá do momento dessa minha maluquice de implantar esse chip, né? Como eu dou aula sobre pós-humanidade, sobre essas questões ligadas aos seres humanos e suas relações com as máquinas, que inclusive tem a ver com uma área muito interessante chamada cibernética, o vídeo está lá disponível lá para quem quiser ver esse tipo de maluquice, né? O pessoal até brinca, né? Que isso não é coisa de quem bate bem do juízo, mas o professor dá aula sobre isso e ele resolveu imergir, inclusive, pessoalmente nesse tocante. E o que nos interessa aqui nesse momento é a indústria 4.0, né? Com esses sistemas cibernéticos, a internet das coisas. A gente tem hoje uma expressão já que amplia esse conceito, chamando de internet de todas as coisas, envolvendo não só equipamentos tecnológicos, mas os próprios seres humanos e os processos que interligam esses seres. Eu acabei de dizer que eu tenho um chip em minha mão. Existem chips como esses, que não é o caso do meu, que eles conectam à internet, eles podem fazer acompanhamento da saúde das pessoas, por exemplo. E isso tudo tem a ver com o tema dessa semana de debates, que é 5G. A gente vai ter aí um aumento da banda, né? A gente vai ter um aumento de velocidade, é uma das características do 5G no mundo inteiro. A gente vai conseguir plugar mais componentes, a gente vai plugar mais sensores, mais equipamentos, mais gadgets à internet. E esses gadgets vão conversar uns com os outros, ou seja, a gente vai aumentar ainda mais o que já se chama de hiperconectividade. E com esses equipamentos dentro dos corpos das pessoas, de algumas delas, a gente vai ter ainda mais preocupações, não só tecnológicas relacionadas à segurança, mas preocupações também jurídicas. Para fechar esse slide, para vocês terem ideia, o Chile, e o Brasil também, mas o Chile foi um dos primeiros a se preocupar com dados neurais, né? Eles chamam de neurodireitos, ou seja, as informações relacionadas às nossas próprias sinapses é uma preocupação de países como o Chile. Ou seja, há como empresas coletarem informações sobre nossos pensamentos, né? Eu poderia dar uma aula só sobre isso aqui. Quando você recebe informações que manipulam você, isso é uma espécie de malware, é uma espécie de software malicioso que redes sociais, que notícias falsas fazem contra você. Você começa a pensar e a agir de maneira manipulada. E no momento em que você começa a reagir a essas informações que manipulam você, você está ali naquele momento agindo como se você estivesse infectado com um software espião. Digamos que o professor Kiko receba
uma mensagem, um e-mail, ou ele veja um anúncio numa rede social de um hambúrguer muito gostoso. Se ele clicar naquele anúncio, é o primeiro indício de que ele tende a comprar aquele hambúrguer. Caso ele compre e ele tenha que retirar esse hambúrguer no local onde foi vendido esse hambúrguer, são mais indícios ali dos gostos do professor Kiko. O tempo que ele vai demorar para sair de casa e coletar o hambúrguer vai dizer para aquelas empresas ali que estão por trás daquele anúncio que ele mora em tal bairro ou não mora em outro bairro, porque seria muito distante inferir isso a partir dos comportamentos dele. Então, são preocupações inerentes à tecnologia, mas que respingam em diversas outras áreas, como a psicologia e várias outras IAs aí que eu poderia falar também. Então, a gente tem aqui, deixa eu só olhar meu tempo para não consumir demais aqui o tempo de fala até dos próximos colegas também. A gente tem aí um slide que traz vários tópicos, eu vou me deter em alguns aqui, certo? A gente tem definições que essa lei traz, princípios e a própria aplicabilidade dela, eu começaria aqui. A LGPD, ela se aplica não somente a empresas, saibam disso, ela se aplica também a pessoas físicas que façam tratamento de dados para fins comerciais, né? Mesmo que você seja um autônomo, você trabalhe, por exemplo, você é um dentista, você não tem empresa ali criada, mas você... Ou então um empresário individual da vida, você se fizer tratamento de dados, e com certeza a maioria de nós faz isso, mesmo que de maneira não comercial. Caso seja maneira comercial, a LGPD vai se aplicar. E tratamento de dados é qualquer coisa que seja feito com os dados de pessoas físicas também. A LGPD ela só se preocupa com dados de pessoas naturais, de pessoas vivas e que sejam pessoas físicas. Os dados de pessoas jurídicas são protegidos por outras leis do ordenamento, como o próprio Código Civil, Código Penal e etc. Mas foi criada essa lei, a LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, por conta também de uma pressão internacional. Assim como aconteceu lá nos anos 90, do Código de Defesa do Consumidor ter sido exigido que o Brasil tivesse, né? Ou seja, que o Brasil amadurecesse, criando normas de proteção às relações de consumo, a gente já vinha há algum tempo sofrendo também essa pressão internacional para que o Brasil engrandecesse em termos de proteção de dados. Ou seja, a LGPD ela não vem para coibir, para proibir que as empresas e outras pessoas elas façam tratamento de dados, que, repito, não se resume apenas à coleta. Qualquer coisa, o simples fato de você olhar para dado pessoal, naquele momento está acontecendo um tratamento. E se esse tratamento ele tem fins comerciais, você tem que se adequar a essa lei. E esse tipo de norma foi criada exatamente para que o Brasil figure no cenário internacional como um país que tem segurança jurídica, ou seja, a maneira a qual o país lida com essas questões de proteção de dados. E, claro, além dessa questão internacional, essa lei veio para proteger exatamente as nossas vidas. Eu costumo dizer em minhas palestras que os dados pessoais, ou seja, informações relacionadas a nós como cidadãos, como pessoas físicas, eles são uma extensão de nossas vidas. Eles são uma extensão de nossa personalidade. Tudo aquilo que vocês fazem na internet, ou um CPF que você fornece em uma farmácia, é um pedaço de você que está ficando em mãos terceiras. As pessoas estão com pedaços de você. E esses pedaços, que são os dados pessoais, além de dizerem muito a respeito da sua pessoa, eles pertencem a você. Tanto é que a LGPD chama de titulares de dados as pessoas cujos dados pessoais são tratados por quem deve se adequar à lei. Tranquilo? O que mais? Hipóteses de tratamento, lá no artigo 7º e no artigo 11 da LGPD, ela traz permissões para que as empresas e pessoas possam fazer o tratamento de nossos dados. Aí existem, por exemplo, tem várias bases lá, uma delas é a contratual, por exemplo, você está fazendo uma reserva em um hotel, né? Você está criando um contrato ali de compra e venda de um serviço prestado pelo hotel. Então, o hotel vai ter que coletar seus dados
exatamente para fins contratuais. Mas digamos que você chega lá no hotel e o hotel exibe para você um formulário e dizendo o atendente que você precisa preencher aquele formulário com seus dados, a cidade de onde você veio, etc, etc. Aí você pergunta, mas por que eu preciso preencher esse formulário com meus dados pessoais? Aí o atendente, se ele entender de lei geral de proteção de dados, ele vai dizer, não, porque é uma obrigação legal, existe uma lei exigindo que eu faça isso. Então, essas permissões, como a que eu disse, né, a contratual e a obrigação legal, que são duas distintas, são permissões aí, são licenças ou hipóteses de tratamento que a LGPD traz e que deverão ser fornecidas pelas empresas. As empresas vão ter que dizer por que fazem os tratamentos, que é o princípio da finalidade, elas têm que deixar isso bem claro, inclusive para o próprio titular de dados afetado por aquele tratamento, e ela também, dentre várias outras coisas, vai ter que dizer qual é a permissão que ela está usando, qual é a hipótese de tratamento que ela está utilizando para fazer aquele tratamento de dados. Eu já falei, crianças e adolescentes e idosos têm uma preocupação maior pela LGPD por conta de suas vulnerabilidades, né, por conta de suas fraquezas inerentes. Há preocupações também relacionadas ao próprio término do tratamento, o que você vai fazer depois que você terminou de fazer o tratamento desses dados, né? Ou seja, a LGPD tem uma preocupação de saber se você vai descartar aqueles dados, se você vai fornecer para terceiros, se você vai utilizar ainda aqueles dados para fins de pesquisa, a maneira que você vai armazenar aqueles dados. Existe algo que o pessoal da TI deve pesquisar a respeito, chamado anonimização de dados, quando você desvincula os dados dos titulares, no momento que você consegue fazer com que os dados não identifiquem mais ninguém, aí você pode utilizá-los sem se preocupar com a LGPD, porque dados anonimizados não são objeto de proteção dessa lei. Então, tem vários outros tópicos que eu gostaria de me deter mais, mas por conta do tempo eu deixo aí só como insight para vocês, preocupações relacionadas a transferências internacionais, quem as empresas vão nomear como encarregado de dados, que é uma nova função que nasce com a LGPD, é um profissional que ele vai ter como fito principal servir de contato entre a população e a empresa, e também entre os órgãos de fiscalização e a empresa. Claro, questões atinentes à governança, como eu disse, processos corporativos devem ser mapeados, esses processos devem ser revistos, esses processos devem ser analisados à luz da LGPD para que se descubra onde esses dados pessoais são tratados dentro das empresas, para que se apliquem exatamente as medidas de segurança, que eu vou falar rapidamente aqui no próximo slide, e claro, quem não seguir esses ditames, caso isso seja investigado, seja descoberto, vai responder às sanções aí expressas no próprio corpo da lei. E mercado, que é o último item do slide, diz respeito exatamente à grande necessidade que há de profissionais nesse sentido. Professor, eu preciso ser da área jurídica para trabalhar com LGPD? Não. Essa é uma lei que diz o quê? Ela só tem lei no começo do título dela. O resto é proteção de dados. Muitos advogados esquecem que essa parte de proteção de dados, ela diz mais respeito à própria implementação de controles de segurança e de privacidade do que propriamente questões jurídicas. Do mesmo jeito, claro, o pessoal da TI não vai resolver tudo, porque há questões jurídicas também. O pessoal do direito vai revisar contratos, revisar políticas internas e etc., mas como ela é uma lei híbrida, ela trabalha tanto na esfera jurídica quanto de governança e de tecnologia, há campo aí para todo mundo dessas áreas em principal. Segurança da informação, eu não preciso talvez dizer para vocês que a gente tem uma carência enorme de profissionais de segurança. Aqui eu deixo minha crítica ao nosso próprio sistema educacional que não forma profissionais de segurança a contento. A gente tem muitos cursos, né, formando profissionais de tecnologia da informação, mas a gente não tem muitos cursos formando profissionais de segurança da informação.
E embora o título da minha fala seja cibersegurança, cibersegurança é uma parte da segurança da informação, né? Ou seja, é a parte digital da segurança da informação que diz respeito a fazer segurança não apenas das informações, mas de tudo aquilo relacionado à informação. Por exemplo, os prédios onde nós moramos, onde nós trabalhamos, esses prédios também são foco de proteção por profissionais da segurança da informação. Você pode se especializar, por exemplo, em instalação de câmeras, né? E se você for utilizar essas câmeras, você já se preocupa com LGPD. Se você vai utilizar reconhecimento facial dos moradores, você já vai se preocupar com LGPD também. Mas tudo isso tem a ver com segurança da informação. E repito, nós não estamos conseguindo formar profissionais a contento. A gente não consegue formar nem programadores, né? A contento da quantidade de vagas que existem no mercado. Imagine a de segurança, já que nossos cursos são muito parcos. E vez ou outra eu encontro opiniões em empresas, a gente já tem um setor de TI. Eu digo sim, mas você tem setor de segurança da informação? Porque a maioria dos profissionais de TI, com todo respeito, eles não são versados em segurança, exatamente porque eles não foram capacitados para isso. Por isso a capacitação é tão importante. Definições, né? A segurança da informação, ela traz vários conceitos aí que eu gostaria de me deter com mais tempo. Claro que não tem como fazer isso, mas eu já dei uma dica para vocês que a segurança da informação não se preocupa apenas com a segurança, se preocupa também com as pessoas, com os processos corporativos, como eu disse, com os prédios, com o estacionamento da empresa, com o lixo, né? A gente tem os chamados dumpster divers, os mergulhadores de lixo, que são pessoas que se especializam em coletar informações sensíveis a partir do lixo de pessoas e de empresas, né? As pessoas sabem quando uma mulher menstrua, pelo menos em tese, por conta do lixo que ela joga ali, o absorvente, o que as pessoas comem. Então, existem analistas de lixo. E o lixo também é uma preocupação da segurança da informação, para vocês verem que o troço é bem amplo. E como eu disse, a gente tem pouca gente trabalhando e mesmo os profissionais da segurança, eles não são especialistas em todas essas nuances, né? Então, há possibilidades de encaixe de vocês como profissionais em diversas frentes, e a gente tem muita necessidade nesse sentido. A aplicabilidade, eu já deixei aí de maneira, já falei sobre isso, né, onde se aplica, né, para quase tudo, e agora com 5G, a gente conectando aí um monte de dispositivos pela internet de todas as coisas, maiores preocupações teremos com segurança. As pessoas hoje colocam câmeras em seus quartos. Eu tive, por exemplo, um caso de uma TV que foi invadida. Primeiro o vizinho invadiu o Wi-Fi de uma casa e depois, por meio da invasão do Wi-Fi, ele invadiu a TV e a TV ficava no quarto daquelas pessoas e ele teve acesso à intimidade ali por meio da câmera daquela Smart TV. Então, isso em tempos de hoje. Imaginem vocês a quantidade de pessoas que compram câmeras, brinquedos, bonecas conectadas à internet, lâmpadas, smartwatches, chips implantados no corpo, sem segurança. Tanto porque as empresas que lançam esses produtos não têm essa preocupação tamanha com segurança, como quando os usuários compram, eles não sabem configurar corretamente. Então, aquilo que serviria, num primeiro momento, na mente dessas pessoas para a sua própria proteção, termina sendo uma brecha de segurança muito maior após a implantação desse tipo de produto em suas residências e em suas empresas também. Normas de segurança, a gente tem as normas da ISO, famosas, a 27000, a 27001, a 27002, e agora em 2019 foi criada a ISO 27701, que trata especificamente de PII, Personal Identifiable Information, informação identificável, informação pessoal identificável, que é como a ISO chama os famosos dados pessoais. Então, além de você utilizar a 27001, que trata de um sistema de gestão da segurança da informação, e as medidas de segurança trazidas pela 27002, agora nós temos a 27701, que trata especificamente sobre proteção a dados pessoais.
Claro, a ISO é uma das entidades que fornece essas normas de segurança. Existem outras entidades. A gente tem, por exemplo, o NIST, o National Institute of Standards and Technology, ou seja, o Instituto de Padrões Nacional de Tecnologia dos Estados Unidos, que emana diversas normas também relacionadas à segurança, que merecem ser visitadas por vocês, pesquisadores, estudiosos da área. E claro, a gente vai. Esse ISMS que está aí no slide é exatamente o Information Security Management System, é o sistema de gestão da segurança da informação que eu falei, que é possível de ser implementado com base, por exemplo, na ISO 27001. Aí você vai implementar políticas, e essas políticas dizem aquilo que deve ser feito nas empresas em termos de segurança, e a partir das políticas você vai criar procedimentos, que é o que são os documentos que dizem como aquilo deve ser feito. Política diz o que deve, procedimento diz como deve ser feito. E você pode fazer parte dos tais times coloridos. A gente tem o Red Team, o time vermelho, que é composto por profissionais de ofensa, né, de segurança ofensiva, são profissionais que trabalham, por exemplo, com testes de penetração. Inclusive, na própria Universidade Federal do Tocantins, eu já dei cursos sobre isso. Né? A gente é contratado pelas empresas para testar sistemas e redes e pessoas e etc. E esses profissionais eles podem pertencer num time fixo dentro das empresas chamado de Red Team. Professores, eu quero que me avisem aí no chat aqui do encontro quando o meu tempo estiver aí expirando. Falta só mais um slide, mas eu quero respeitar o tempo aí de fala. Então, você pode participar do Red Team, que é o time de invasão, realmente. Você pode estar dentro da empresa ou não e fazer parte desse tipo de time. E existe também outros times, né, como Blue Team, Purple Team, que tem operações específicas de proteção, por exemplo. Existe um time que tenta invadir e existe um time que tenta proteger. E o Purple, por exemplo, o roxo, ele é um time que faz o casamento entre esses times de ofensa e de defesa. Né? Ele tenta implementar ali a segurança da informação nesse tocante. São áreas extremamente excitantes, na minha opinião, sou apaixonado por isso, tanto é que falo com tanta felicidade a respeito. O que mais? Você pode implementar um time de resposta a incidentes, esse CSIRT, que está aí no slide, o penúltimo item, e claro, tem uma área fantástica também, que é a perícia computacional, que diz respeito à computação, à segurança da informação também, e como perito, a sua função sempre será de reconstruir o passado. Né? Você vai analisar dispositivos, analisar tecnologias, para você comprovar que, ou não, né, que algo aconteceu à luz da ciência, à luz das metodologias específicas da perícia, inclusive para que aquilo que você tenha descoberto durante a perícia possa ser utilizado como evidências e provas em um eventual processo judicial, por exemplo. Então, existe também esse campo aí que é apaixonante. Já indo para os finalmente, eu já dei spoilers sobre esse slide. No caso do 5G e os dispositivos que serão conectados a essa tecnologia, eles serão muitos além do que a gente já usa, né? Eu já falei, dei vários exemplos. A gente hoje, atualmente, a gente recebe esses dispositivos sendo lançados aí em alta velocidade, até por conta da concorrência entre os fornecedores, só que geralmente a segurança não é levada em consideração. As empresas têm lançado os produtos no mercado e elas se preocupam com a segurança apenas em um segundo momento. Então, isso é muito preocupante. A gente coloca dentro de nossas casas produtos que são inseguros, que podem ser acessados de maneira indevida. Existem configurações mal feitas que já vêm dentro desses produtos, às vezes até hard-coded, ou seja, elas vêm fixas no código daqueles produtos, é uma grande preocupação, inclusive senhas padrão. Era o caso da TV, do exemplo que eu dei. A senha era padrão e quem invadiu só foi na internet e pesquisou lá qual é a senha padrão da TV modelo tal. Aí foi descobrir e acessou a TV ali do vizinho de maneira ilegal. Tratamento de dados em massa, quanto mais
aparelhos conectados à internet e agora com a 5G em alta velocidade, a gente vai ter mais tratamento de dados, mais preocupações em termos de leis de proteção de dados, como a LGPD. Esses dispositivos, né, eles vão nos levar a uma quebra de privacidade. Já se sabe aí, está no próprio slide, que a geolocalização vai ser muito mais precisa, porque as antenas que alimentam a 5G, elas têm que ser mais próximas, porque as células de comunicação são menores. Então, você vai, ao utilizar um dispositivo conectado a 5G, vai ser muito mais fácil saber o local exato de onde você está, e isso gera preocupações em termos de segurança, em termos de privacidade. Aí diz always on, esses dispositivos tenderão a ficar 24 horas ligados. Com certeza você já tem coisas em suas vidas que ficam 24 horas ligados, e eles 24 horas ligados significa que eles estão 24 horas coletando informações, mesmo que você não saiba, inclusive muitas delas informações a respeito da sua vida. Então são preocupações muito grandes aí em termos de proteção de dados. Esses dispositivos vão conversar uns com os outros. Então, há essa preocupação de conversa machine to machine, né? A gente tem que ter esse tipo de análise, o pessoal da segurança, saber como é que vai ser essa troca de dados entre esses dispositivos, entre o seu dispositivo e o dispositivo da empresa, entre outros dispositivos dentro de sua casa, inclusive entre seus dispositivos e dispositivos de invasores, dispositivos de hackers que conversem com os seus. E, claro, a maioria desses dispositivos que são consumidos aqui no Brasil, por exemplo, eles são criados por fornecedores internacionais, então, naturalmente, vai acontecer muita transferência internacional de dados. E isso é uma preocupação não somente em termos de dados pessoais sendo transferidos para o exterior, mas da própria soberania. Aí eu volto para o que eu disse antes. A gente tem poucos profissionais de segurança no Brasil, e isso é uma preocupação que deveria ser de Estado, né? A gente tem que proteger nosso país. Então, a gente consome produtos que são feitos no exterior, na maioria dos casos. E muitas são as vezes que pesquisadores descobrem que esses produtos já vêm batizados, eles já vêm com alguma brecha de segurança criada pela inteligência, né? Pelos governos estrangeiros para nos espionar. Então, também é uma preocupação dentro do 5G. E aqui eu deixo uma imagem do filme O Lobo de Wall Street, que eu não vou contar aqui para vocês, quem não assistiu, assista. Eu não sou um spoiler maldito, eu só dou spoilers sobre os próximos slides das minhas falas. E o recado que eu deixo para você é que você seja, no bom sentido, o que essa pessoa foi para esse filme, para a história aí contada, que era um bom vendedor, né? Não fiquem escondidos, né? Invista em você mesmo, mas venda o seu serviço. E, claro, sempre preste um serviço de qualidade para que você seja um vendedor de sucesso. Ou seja, não se esconda. E outra coisa, o que você aprender, o que vocês aprenderem, coloquem em prática, senão vocês vão viver um fenômeno chamado de obesidade intelectual, onde você consome muito conhecimento, mas você tem uma frustração interna porque você não consegue aplicar aquele conhecimento. E se o local que você está ele não propicia que você aplique esse conhecimento lá, enquanto você está lá, tente outros locais também, mesmo que de maneira paralela. Mas não esqueçam, sejam vendedores de si mesmos, ou vendedores de produtos, ou vendedores, seja lá do que for, de maneira ética, de maneira bem construída. A teoria é para isso, né? Para que você não faça bobagem. A gente estuda exatamente para tentar entregar produtos e serviços de qualidade. Só que para que as pessoas consumam nossos produtos e nossos serviços, a gente precisa divulgá-los, por isso que eu deixo a dica para vocês aí. Se divulguem seu trabalho, divulguem suas vitórias. Muitos vão aplaudir, talvez alguns não, mas a vida funciona para quem realmente demonstra aquilo que faz, né? Demonstra a sua técnica. Então, deixa esse recado aí para vocês. Se cuidem até nosso próximo encontro aí nas esquinas digitais ou mesmo físicas de nosso mundo. Até a próxima vez. Estou aberto aí para perguntas, caso seja o caso. Até mais. Beleza, Cleóbert.
Você ainda não vai embora, não. Fica tranquilo que ainda tem as perguntas do pessoal aí que vamos trazer para vocês, caso tenha. Caso não tenha perguntas, eu tenho perguntas para vocês. Traz o Cleobert de volta, gente. É, ah, vamos lá. Cadê o Cleobert? Tá, então, aproveitando ali, pessoal, agora sim, tá de volta. Cleobert, assim, tem perguntas ali, já faço, mas primeiro eu tenho uma diretamente para você, aproveitando esse momento aqui que está tendo a troca dos intérpretes, e falando nisso, vamos agradecer a presença ilustre da Sálua e da. Deixa eu pegar. Não peguei o nome dela, desculpa, mas das intérpretes aqui com a gente. Muito obrigado mesmo, porque ajuda a gente a ficar mais acessível a todos os alunos. Cleobert, pergunta. Você sabe que o nosso público aqui são de alunos, e alunos que você acabou de deixar claro aí que a falta de segurança, a falta do estudos em segurança, inclusive é uma ementa bem pequena no nosso curso, que você conhece bem, uma ementa bem pequena, onde eles podem trazer, buscar mais informações para que eles possam aprender dar algumas dicas aí para eles acharem, para eles estudarem, para eles até para conhecer melhor esse mundo aí que eles podem ter. Professor, existem sites de artigos científicos, né, como o Google Escola, né, a gente tem o Café também das universidades. Uma das fontes que eu vou citar sempre é a ciência mesmo, não tem jeito, de outros pesquisadores da segurança. Eu vou pedir para o pessoal também, se quiser mandar uma mensagem para mim pelo Instagram, é meu nome, Cleorbert, né? Embora tenha esse R aí que atrapalha na fala, mas é assim que é escrito mesmo. O pessoal pode entrar em contato que eu posso passar uma lista para eles de sites nesse sentido, mas a literatura oficial realmente é a que eu deixo aqui como recado para eles, né? Como fonte de busca. A gente tem, como eu disse, as entidades que emanam essas normas, tem a ISO, tem o NIST, e tem outras entidades mundo afora, onde vocês vão encontrar inúmeras normas relacionadas à segurança em nuvem, à segurança física, à segurança lógica, né? E eu não vou divulgar aqui sites comerciais na palestra, mas quem quiser me mandar a mensagem lá pelo Instagram, pelo LinkedIn, eu passo isso. Eu não costumo fazer a propaganda de empresas, né, durante as palestras, mas lá no privado eu passo tranquilamente. Mas é isso, professor. Os livros e artigos, os mais citados, né, tentem beber nessas fontes, né, quem são, assim, os maiores profissionais da área, para que vocês possam ler esses conhecimentos, ter acesso a esses conhecimentos. Porque os cursos superiores, só para fechar a fala, a gente sabe, tem a ementa, e nessas ementas, geralmente, são acompanhadas as bibliografias, né, as referências bibliográficas. Então, os professores, muitas vezes, têm o cuidado de trazer somente as referências da área de segurança, né? Então, é isso que eu recomendo aí para eles. Eles bebam em fontes bem construídas. Tranquilo? Tranquilo. Agora vamos às perguntas aqui. Vinícius Rios, em caso de irregularidade no tratamento de dados, quem será responsabilizado? Vinícius Rios, bom dia. Meu nobre, isso é uma pergunta recorrente, parabéns por tê-la feito. Isso, com base nas teorias jurídicas, todos aqueles que tiverem dado causa à irregularidade, né? Num primeiro momento, a empresa que decidiu fazer o tratamento, ou seja, o controlador, essa é uma expressão que nasce com a LGPD, ou seja, digamos que o Instituto Federal ele precisa realmente fazer o tratamento de dados dos seus alunos e professores. Ele é o controlador, a empresa que decidiu fazer esse tratamento. Só que para fazer esse tratamento, ele contratou a empresa do professor Kiko, digamos que ele tivesse uma empresa aí de nuvem, por exemplo. Aí, quando da irregularidade, vai ser analisado quem foi que deu causa, a responsabilidade conjunta ali,
E é o que eu estou dizendo. Num primeiro momento, o pau quebra para cima de quem inventou de fazer o tratamento, que é o controlador, mas pode respingar também no próprio operador, que é a pessoa ou a empresa contratada para fazer o tratamento, via contrato em nome do controlador. Eu falei para vocês sobre a função de encarregado de dados, né, que é uma nova função criada aí para que alguém exerça, né, uma espécie de fiscalização interna nas empresas em termos de proteção de dados. Dentro da esfera de atuação dele, se ele tiver também, claro, cometido alguma irregularidade, ele também pode responder por isso. E, claro, os funcionários da empresa serão responsabilizados dentro do grau de sua participação na irregularidade. Então, ou seja, quem deu causa, seja uma pessoa, seja uma empresa ou várias, no caso concreto, isso é analisado para que se responsabilize cada um deles na medida das suas participações na irregularidade. Tranquilo? Beleza. Deixou bem claro. O Pablo Juan, as IA, as inteligências artificiais já podem cuidar desse setor de cibersegurança ou ainda é muito caro para isso? Pablo Juan, excelente pergunta. Recentemente, eu acho que tem uns 3 anos, né? Mas para a história da humanidade é um ontem isso. Pesquisadores apontaram uma IA para o LinkedIn. E essa inteligência artificial descobriu rapidamente, em poucos segundos, mais de 100 vulnerabilidades. Ou seja, a LinkedIn, que faz parte do conglomerado da Microsoft, a gente espera que seja um portal que tenha um grau de segurança avançado. E uma IA conseguiu, né, descobrir várias vulnerabilidades, várias brechas ali em pouco tempo. A resposta é não, Pablo, nesse momento. Claro que a gente vê nos filmes de ficção científica aí os robôs tomando de conta de tudo. Eu já li livros onde os pensadores criam um universo distópico onde não existem mais políticos, quem governa o mundo são computadores por meio da inteligência artificial, já tomando decisões relacionadas a políticas públicas, o uso do dinheiro público, tudo fiscalizado por nós, seres humanos, mas a IA é que é o presidente da República, por exemplo, que é os deputados. Isso é um sonho, né? Ainda mais nos tempos que vivemos aqui no Brasil. Mas, enfim, por enquanto não, mas a gente já se utiliza da IA para proteção e os hackers já se utilizam da IA, eu dei exemplos durante a palestra, para os ataques também. Isso significa que a gente está no meio termo. Como já existem inúmeras pessoas usando inteligência artificial para o cometimento de ataques, por óbvio, a gente vai ter que ter equipes também preparadas para deter esses ataques, inclusive utilizando IA. Né? A gente está nesse meio termo. É claro que a inteligência artificial automatiza e aumenta muito a velocidade de análise, por exemplo, mas o fator humano ainda é muito importante nesse contexto. Beleza? Muito bom mesmo. Mais uma pergunta agora da Bárbara. Tenho uma dúvida parecida com a do professor Vinícius. Sempre vemos casos de vazamentos de dados, mas nunca vemos notícias das sanções aplicadas nas empresas quando isso ocorre. Quais são? Isso é bem comum mesmo, né? Houve um vazamento do Banco Itaú, se eu não me engano, também do Banco Inter, de alguns bancos bem grandes, os vazamentos de informações. Eu vou tirar aqui só para não sumir sua cara. Tranquilo, professor. O primeiro fator, pessoal, é que a LGPD ela é muito nova. Então, os processos que foram criados no judiciário, que não são poucos, são muitos, mas muitos processos que já envolvem dados pessoais no judiciário atualmente. Só que esses processos a gente sabe que são morosos, são demorados aqui no Brasil. A gente vai ver resultados após os recursos, mudança de instância, a gente vai ver resultados disso daqui a algum tempo. Né? Esse é o primeiro fator. Segundo fator, a própria Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é o órgão que foi criado para a fiscalização da LGPD aqui no Brasil, a exemplo das autoridades lá na Europa, que já existiam, ela não tem ainda poderes de aplicação de multas na esfera administrativa, porque a resolução, ou seja, a norma que regulamenta essa competência da autoridade ainda não foi aprovada. Ou seja, a autoridade ela ainda não pode entrar em ação para a aplicação de multas.
Por outro lado, outros órgãos e o próprio judiciário, né, outros órgãos como o PROCON já tem se movimentado. Recentemente a gente teve uma notícia famosa aí sobre uma rede de farmacêuticas que foi multada em mais de R$500 mil. E eu fui um dos que ajudou, não a multá-la, né? Que meu interesse não era esse. Mas eu fui um dos que fez um parecer explicando que a coleta de dados biométricos era desnecessária naquela rede de farmacêuticas. Era algo que extrapolava a necessidade. Inclusive, um dos princípios da LGPD é o princípio da necessidade. Quando você vai fazer um tratamento, eu disse para vocês, você tem que dizer qual é a finalidade. Digamos que a finalidade seja reconhecer a autenticidade da pessoa, que é o professor Kiko realmente que está indo comprar um remédio. Por que eu não peço apenas um documento, a apresentação de um documento? Por que eu preciso coletar a biometria dos dedos do professor? Então, foi isso que eu argumentei. E não sei se eu dei causa, mas com certeza eu fui um dos que ajudou nesse caso da farmacêutica. Ou seja, se vocês pesquisarem, vocês vão conseguir achar, sim, vários processos em andamento, várias multas já sendo aplicadas, mas a gente vai enxergar isso com maior... a gente vai conseguir ver esse tipo de decisão acontecer no futuro, quando esses processos estiverem transitando em julgado, e quando a autoridade nacional ela já tiver emanado essa resolução que faz com que ela tenha os poderes de multa na esfera administrativa. Beleza? Eu fechei um pouquinho o microfone aqui, porque home office, os vizinhos bem aqui fazendo barulhão. Mas acontece isso aí de modo geral. Então, já que finalizou ali as perguntas, eu ainda tenho uma voltada a você, aí na formação profissional. Hoje, um tecnólogo em sistemas para a internet que caminho ele deve seguir para se formar um profissional de segurança, de cibersegurança, para que ele tenha, o que ele tem que buscar para poder ter isso? Professor, cursos, principalmente, da área, e para esses cursos, língua estrangeira, no caso o inglês, não tem como fugir disso, isso é batido, mas é a grande verdade. Eu já vi aqui a professora Simone avisando sobre o tempo, vou tentar ser bem breve. Pessoal, uma das vantagens da tecnologia hoje em dia, e o que eu vou dizer aqui, eu não estou indo contra a academia, não é essa a proposta, mas você não precisa formar para ser contratado, mas se você formar, claro que isso é bom. Napoleão dizia que o sábio não dispensa nada que possa colaborar com seu destino. Muitos programadores são contratados sem ter um curso superior no mundo inteiro, né? O mundo faz isso hoje. Mas se você tiver o curso, é interessante, até para que os professores deem norte para você. E no Brasil, o currículo ainda vale muito realmente. Claro, no mundo inteiro ainda vale também. O que eu quero dizer é que você tem que levar a sério a pesquisa, independentemente de você estar na academia ou não. Né? Você tem que estudar realmente nessas fontes que eu falei antes, fontes sólidas de conhecimento, para que você consiga realmente dar respaldo àquilo que você diz saber. E sempre, pelo menos isso é o que eu penso, né? Sempre tentar ficar na crista da onda. Vão surgindo novas tecnologias, os 5G. Quem é que vai sair na frente? São profissionais que já estão estudando 5G. A gente tem política nacional de tecnologia 5G. Se vocês procurarem, vocês vão achar esse tipo de norma aí na internet, que traz um monte de possibilidades, tá? Um monte de questões técnicas também. Então, quem é que vai ser contratado quando se fala em LGPD, que é a bola da vez? É quem já vinha estudando LGPD há algum tempo. Quem é que vai ser contratado para cuidar da segurança de 5G? É quem aprendeu segurança agora e quem aprendeu um pouco de 5G para aplicar esses conceitos de segurança lá. Então, é unir isso, né? A seriedade, a determinação mesmo, o foco em aprendizado, tanto na academia quanto fora dela, e a aplicação em questões atuais, né? A gente precisa de gente trabalhando naquilo que está aparecendo, e geralmente são esses que vão ser chamados aí para resolver os problemas, né? Como eu já disse. Beleza, professor?
Beleza. Infelizmente, não, o nosso tempo estourou, mas isso acontece porque a palestra estava boa demais, a gente não vê o tempo passando. Acredito que ficou acima da média a quantidade de alunos presentes e pessoas de fora presentes, de modo geral, então fico muito feliz aqui. Gostaria agora que você desse aquele recado final para que ainda ficaram com dúvidas, ainda querendo fazer mais perguntas, como é que te acham nas redes sociais e como é que te acompanha o seu trabalho. Comente um pouquinho novamente, se puder, sobre os livros que você mostrou no final, onde o pessoal acha os seus livros. Seria muito bom, Cleóbert. Finaliza aí para a gente. Muito obrigado pela sua presença, por ter vindo aqui repassar esse conhecimento que você busca cada dia, cada vez mais para os nossos alunos e para a gente, de modo geral. Professor, eu aqui reitero que a honra é minha em participar do evento, em ver você de novo, mesmo que à distância. São, como eu disse, são amigos meus, além de mestres, né, e professores, são para a vida toda. Pessoal, existe o meu site, que é cleorbet.com, sem o acento aí no O, né, cleorbet.com, mas vocês me acham também no Instagram e no LinkedIn. Então, vocês podem mandar suas mensagens por lá. E no meu site oficial e no Instagram tem um link também para as obras que eu já publiquei, uma, inclusive, chamada Segurança Digital, que trata exatamente sobre questões atinentes a essa palestra de hoje. É isso, eu estou na torcida por vocês, eu sou professor por imitação, a gente geralmente copia aquilo que a gente admira, e eu admiro, tenho um respeito gigantesco por todos os meus professores, por isso que me transformei em um. E segundo, porque é a ferramenta que eu tenho para ajudar o mundo. Eu acredito que quanto mais a gente ajuda as pessoas a engrandecer, a gente está melhorando o mundo, né? Essa a bandeira que eu levanto, é a bandeira da educação. Então é isso, um abraço forte aí, se cuidem e até nosso próximo encontro. Tchau, tchau.